Aquele, pois, que sabe o que deve fazer, e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Você se sentiu ofendido com o conteúdo veiculado pelo Netflix em dezembro? O conteúdo de Porta dos Fundos? Assista esse vídeo até o final. Vamos entrar com uma ação coletiva, porque que não só o meio cristão, mas também o meio do homossexual foi o mais ofendido de todos. Fique comigo até o final. Eu dou essa palavra para vocês entenderem que abaixo de Deus está o nosso governo federal. E com muita luta, conquistamos o direito do casamento independente do gênero. Doloroso querer. Somos homens para saber o que é melhor para nós. O desejo a nos punir só porque somos iguais. Paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Jairo Vieira, que vos falo deste canal, hoje trazendo um vídeo diferente. Um vídeo que vai mudar a percepção do direito no Brasil. A Constituição Federal é bem clara, onde intolerância religiosa, racismo tem que ser punido sim. Algumas pessoas criticam se um cristão deve realizar algum processo quando se sentir ofendido. Sim, não só o cristão, como o budista, o espiritismo, o candomblé, os homossexuais e toda a categoria que se sinta ofendida, seja materialmente, seja moralmente. Para trazermos uma ação punitiva ao Porta dos Fundos, veiculado pela Netflix, eu vou trazer em primeira mão para você um trabalho de muito estudo que eu realizei em cima da Constituição Federal, que nos assegura direito e proteção, porque muito crime acontece de forma impune e acaba estimulando outros criminosos, porque o criminoso, antes da ação, ele tem que se sentir envergonhado. Então, a própria Constituição nos defende para isso. Os intolerantes, como o Porta dos Fundos e outros que acham que o conteúdo Porta dos Fundos não ofendeu ninguém, utilizam muito a lei do direito de expressão. Todo mundo tem direito de expressão, sim, mas todo mundo deve responder por utilizar este direito de maneira indevida. Para poder trazer um exemplo para você dar base ao seu advogado, porque vamos entrar com uma ação coletiva, porque no mínimo 86% dos brasileiros acreditam em Deus. E além dos ofendidos serem cristãos, entenda como o homossexual também foi muito ofendido. Está escrito na Constituição Federal, no capítulo 1º do artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vou ler 2 pequenos versículos para você entender como uma lei protege outra. No parágrafo 15 está escrito: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. É claro que aqui está explícito o direito de ir e vir. Mas o direito de ir e vir, ele é limitado por outra lei. Não é porque as pessoas podem ir e vir que tem o direito de invadir, por exemplo, a casa dos outros. Veja que o parágrafo 11 está bem claro. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Ficou claro que o direito de ir e vir é moldado por um outro direito, a da inviolabilidade da residência das pessoas. Todos nós temos o direito de ir e vir, mas devemos nos limitar em uma lei que diz que o seu direito de ir e vir é limitado no direito do outro ter a inviolabilidade da casa. Então, cada direito é limitado por outro. Então, se pararmos para ler no mesmo capítulo, no versículo 9, no artigo 9, é escrito: é livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independente de censura ou licença. Todos nós podemos nos expressar, mas não é porque nós temos o direito de nos expressar que não podemos ser responsabilizados pelo mau uso desse direito. Como eu falei, o exemplo do direito de ir e vir está limitado pelo direito da inviolabilidade da residência de cada um. Essa liberdade, que todos conhecem como liberdade de expressão, está limitada pelo capítulo 6, que está escrito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. É muito claro que todos nós podemos falar o que quisermos, mas isso não nos dá o direito de violar a moralidade nem culto litúrgico de ninguém. A lei tem que se pautar pela nossa Constituição Federal para poder aplicar leis morais, sim. Certo que o STF tem uma doutrina baseada em precedentes que tenta moldar os acontecimentos, os BOs, as ocorrências, dentro das decisões que já ocorreram. Mas devemos lembrar que por mais que uma doutrina possa, digamos assim, distorcer a percepção real da legislação criada na nossa Constituição Federal, devemos responsabilizar aqueles por mau uso da liberdade de expressão. Ele pode falar? Pode, mas deve responder pelo conteúdo que ele se expressou. O parágrafo que finaliza esse vídeo é o seguinte: no parágrafo 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. A pessoa pode se expressar, mas ela deve responder conforme na lei pelo conteúdo que ela se expressou. Isso é lei. Se você abrir aí o Google, você pode ler os capítulos e os parágrafos que eu li da Constituição Federal. O Porta dos Fundos, como mais algumas pessoas na internet defendem, principalmente os ateus ou aqueles que não têm afinidade com o cristianismo, eles tendem a querer dizer que o que aconteceu foi nada demais. Não, não foi nada demais. São duas coisas. Na liturgia que Porta dos Fundos feriu, foi colocar um ator representando o Espírito de Deus se esfregando com Maria, mãe de Jesus. E isso é incabível, inconcebível. Isso é um ferimento moral grave à ideologia e à imagem que temos de Deus. Primeiro que Deus é Espírito. Não é uma questão de ter uma sexualidade com ninguém, porque espírito não tem sexualidade. O espírito, ele está acima da sexualidade, porque a sexualidade é coisa da carne. E o segundo foi que, na cultura cristã, o demônio é representação do mal. E justamente o Lourinho, o personagem que faz a figuração de um homossexual, é o demônio no vídeo. Então você, homossexual, LGBT, tem afinidade, entre nesse conjunto conosco. Aqui embaixo, se você não tiver um advogado ou não tiver uma denominação que possa ingressar nesse trabalho punitivo do Porta dos Fundos para dar o exemplo aos demais em se calarem nesse preconceito, baixe a ficha e envie para mim, para você fazer parte deste movimento. Porque depois desse crime cometido pelo Porta dos Fundos e apoiado pelo Netflix, muito intolerante está se sentindo no direito de criticar também, de se levantar e querer destruir um trabalho feito muito lindo desde a época de Jesus para cá. Porque começou como uma brincadeira no Egito, começou como uma brincadeira na Babilônia. Hitler também foi levado na brincadeira e você viu tudo o que aconteceu. Se não fizermos nada nesse instante para punir e dar o exemplo, outros se levantarão e vão começar a tirar as pedras. A palavra diz que seríamos perseguidos, não só a nós, como você também, homossexual, que foi gravemente ferido. Você está completamente ofendido com a posição
da Netflix e Porta dos Fundos ter colocado o homossexual como demônio e ainda vencendo o Espírito de Deus? Isso é inconcebível. Então devemos entrar com uma ação punitiva sim. Danos morais, para você ter uma ideia, quando acontece alguém morrer por alguma questão, enfim, no máximo sai nesse processo aí 10 mil reais para a família. Mas não veja o valor, porque eu acredito que Porta dos Fundos tem uma comissão jurídica que orientou que se alguém processasse, é só 10 mil, mas pela mídia vai valer a pena. Não, não vai valer a pena não, porque 86% dos brasileiros são cristãos e nós vamos mobilizar, vamos sacudir o sistema jurídico. E aí sim o Ministério Público vai perceber e vai criar um precedente para poder entrar com uma ação pública, não para tirar, não, ninguém quer que tire, quer que fique lá para muitas pessoas se sentirem ofendidas e entrar com um processo sim, para eles terem o reconhecimento que merecem, porque quanto maior é o nosso oponente, como está escrito na Bíblia, que foi com Davi, quanto maior é o oponente, é o Golias, maior é o tombo. Então vamos nos unir, nação brasileira, você cristão, você homossexual, você que se sentiu ofendido, vamos entrar nesse trabalho juntos. Baixe aqui embaixo o formulário, faça parte dessa denominação, que quando eu entrar no final do mês para poder requerer a indenização, qualquer valor que for, mas o Brasil inteiro processando, vai dar um valor que eles vão se arrepender do que fizeram. E o que podemos fazer enquanto esse processo dá andamento? Vamos boicotar as marcas e os produtos que os atores e os integrantes dessa blasfêmia, dessa imoralidade causada em dezembro, eles se arrependam de ter feito, porque nenhuma empresa vai querer contratá-los, porque vamos boicotar, seja software, seja produto, vamos passar para o concorrente, vamos comprar produtos de outra marca. Eu mesmo tinha um aplicativo, ainda vou botar aqui, ó, era o PicView, PicPay, alguma coisa assim, que era esse lourinho, o ator que fez o lourinho fazia, quando eu via a propaganda desinstalei na hora, faço o mesmo. Desative, desinstale, não compre, porque aí os patrocinadores irão parar de contratar esses criminosos, porque todo intolerante, seja de religião, seja de etnia, seja de escolha sexual, todos eles são criminosos perante a lei, porque intolerância racial, intolerância religiosa é crime federal. Entre comigo nessa e vamos criar esse precedente para mudar a história. Deus abençoe a todos.